Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de fazer esse vídeo, né? E quero também agradecer aos homens lá do culto de oração, né? Culto de oração dos homens lá na nossa igreja, que eu fiz um pedido a eles para que pedissem a Deus que me desse um computador, né? Uma filmadora e a inteligência para usar na obra do reino de Deus. Então esse vídeo aqui também é dedicado àqueles irmãos que oraram por mim nos cultos de orações dos homens, porque Deus me deu a tecnologia, Deus me deu a internet, Deus me deu os computadores e a inteligência, e assim como eu prometi que usaria para a glória dele, assim eu estou aqui cumprindo mais uma das promessas que eu fiz, que se Deus me desse as tecnologias, eu usaria para a glória dele. Então o que nós vamos falar hoje é alguma coisa assim no sentido do que está acontecendo hoje na política, principalmente nessas eleições agora de 2022, levando-se em conta aquilo que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha que Jesus disse isso há 2000 anos atrás, 2022 anos atrás. E fazendo uma análise do que aconteceu na invasão dos três poderes lá do Palácio, né, do Congresso Nacional, em que muitos manifestantes, se dizendo evangélicos, né, alguns deles invocando o nome de Deus naquelas manifestações, e isso respinga nos evangélicos mais sérios, né, aqueles mais comportados, mais obedientes à palavra, porque o próprio Jesus falou que entre o povo de Deus existe os que são o trigo e existe os que são o joio. Então naquelas manifestações pode haver pessoas do reino de Deus que são trigo, como também pessoas que se dizem do reino de Deus, mas são joio. Quer dizer, que parece que são autênticos, mas praticaram vandalismo, praticaram coisas que não convêm ao verdadeiro evangélico, ao verdadeiro filho de Deus. Então eu planejei fazer esse vídeo porque eu encontrei muitas verdades da palavra de Deus investigando, fazendo. Eu não sou repórter fotográfico, eu não sou repórter investigativo, mas eu aprendi muito com o pessoal dessa área aí, né, que eu, como filmador, né, e como cinegrafista, eu aprendi muito aí filmando essas palestras, junto com aqueles repórteres, algumas técnicas, e aí eu procurei investigar na política, né, nessas eleições, o que tem relação com a palavra de Deus, com a Bíblia. E durante uns 4 meses que eu venho pesquisando, eu encontrei mais de 10 situações, mais de 10 fatos, que comprova na prática o que a Bíblia diz. E uma das coisas mais claras e mais evidentes que eu encontrei foi justamente essa aqui, ó: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero fazer assim
uma análise do que a Bíblia diz e que essas eleições e que essa política de 2022 comprova por alguns fatos que nós vamos analisar aqui hoje. O próprio Jesus falou que no final dos tempos viriam falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores e escandalizariam a muitos. E quanta gente ficou escandalizado e quanta gente ainda está sendo escandalizada por causa dessa invasão lá no Congresso Nacional, em que muitos dos que estavam ali, mesmo que não estavam praticando o vandalismo, mas estavam presentes. Quer dizer, estavam ali como que incentivando uma invasão, como que incentivando um golpe militar. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar essas lições que eu aprendi comprovando a Bíblia e também falar o seguinte, que nós não podemos ser parciais de dar só a Deus o que é de Deus, porque Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, para ser justo, nós não podemos aqui mostrar só um lado, só o lado do evangélico e não mostrar o lado do governo que foi eleito, até agora comprovado pelas urnas. Se houve fraude, não foi descoberto, mesmo porque o projeto da eleição ele foi elaborado para que ninguém pudesse descobrir se houvesse ou não fraude. Mas mais na frente nós vamos ver esses detalhes, né? Que o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele falou que não há como contestar as urnas. Então, mesmo que a pessoa queira contestar, mesmo que ele queira provar que houve fraude, se houvesse fraude, não teria como provar, porque o projeto foi feito para ninguém descobrir se houve fraude ou não. Mas mais na frente eu vou explicar um pouco sobre isso que eu quero dizer. Mas o fato é que ele ganhou. Se ele ganhou, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: para dar a César o que é de César, ou seja, dar a Lula, ao governo de Lula, o que é do governo de Lula. Se é imposto, vamos pagar o imposto. Se é obediência às leis, vamos obedecer às leis. A não ser assim, que ele fizer uma estátua de ouro e mandar a gente ajoelhar diante dela para adorar. Aí não, aí nós vamos fazer igual os três, Sadraque e Mesaque, né? Os três amigos de Daniel. Nós não vamos ajoelhar diante da estátua. Mas pelo que nós vemos, a gente precisa reconhecer que durante o governo do PT, a Constituição e as leis do Estado respeitaram a palavra de Deus, a Bíblia, não fizeram coisas que pudesse prejudicar, porque a própria Constituição ela reconhece o direito da religião. Inclusive, a nossa Constituição ela determina ali em toda nota de dinheiro vem escrito assim, ó: Deus seja louvado. Por quê? Porque a nossa Constituição ela reconhece as leis de Deus, ela reconhece os ensinos da Bíblia. Então seria uma espécie de perseguição religiosa no caso do governo do PT não respeitar as leis que estão na Bíblia, não respeitar a religiosidade dos evangélicos. Por exemplo, você pode ver que em toda nota de papel, você olhando aqui, ó, logo abaixo do número, você vai ver aqui, ó, que está escrito assim, ó:
Deus seja louvado. Aqui não dá para ver não, porque a letra está bem miudinha, quase não dá para ver. Em todas as notas, tanto faz na de 10, como na de 20, como na de 50. Quer ver? Aqui, ó. Nessa aqui mesmo. Essa aqui é uma de 20, ó. Tá escrito bem aqui, ó. Logo abaixo do 20. Do 20 aqui, ó. Você pode ler lá que está escrito: Deus seja louvado. Isso aqui representa o seguinte, que as leis da nossa Constituição, ela reconhece Deus, reconhece as leis da Bíblia e não proíbe a pessoa praticar as leis da Bíblia. Dando a César o que é de César, o próprio Deus, lá em Romanos, Romanos 13 mais ou menos ali, está dizendo assim, que toda alma seja sujeita às autoridades constituídas, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Agora, e se a autoridade constituída não respeitar a democracia, e se as leis constituídas pelas autoridades que foram eleitas nos obrigarem a deixar de orar, nos obrigar a não ir para a igreja, se destruir, aí sim nós vamos revoltar, não vamos concordar. Mas até hoje, pelo menos durante o governo do PT, durante o governo de Lula, não houve essa perseguição de fechar igrejas, de fazer estátua e mandar o crente ajoelhar diante. Então, se a Bíblia está dizendo que a gente tem que toda alma tem que se sujeitar, como está lá em Romanos 13, 2 por aí, as autoridades constituídas, ainda fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Inclusive, o próprio Jesus, quando ele estava sendo julgado lá por Pilatos, né, teve uma hora lá que um daqueles que estava condenando Jesus falou assim: você não sabe que eu tenho poder e autoridade para te soltar ou para te crucificar? E o próprio Jesus falou para ele que nenhuma autoridade teria sido dada para ele se do céu não lhe fosse dada. Quer dizer, o próprio Jesus reconheceu que aquela autoridade que estava crucificando Jesus, ele só estava ali porque foi permitido por Deus. O próprio Jesus disse: nenhuma autoridade lhe seria dada se do céu não lhe fosse dada. Então, quando a Bíblia fala assim: dai a César o que é de César, é que nós temos que o governo que foi eleito, dizem que foi eleito com fraude, mas foi eleito. Não foi provado ainda não foi provado, mesmo porque não é possível provar, que houve fraude. Entendeu? Mais na frente nós vamos ver alguns golpes que foram dados, alguns golpes de capoeira, algumas voadoras, aqueles golpes de voadora que os capoeiristas dão, assim, que sai voando assim, bate os dois pés assim, aqui, ó, na caixa torácica do cara, e o cara cai lá. Então, muitos golpes que a política deu nos candidatos, nós vamos ver daqui a pouco, para mostrar o seguinte: que houve golpe, houve. Dos dois lados houve golpes. Houve o golpe do Karate Kid, houve o golpe do baú, né? Daqui a pouco vamos falar sobre o golpe do baú que algumas emissoras deram, alguns políticos deram no governo, mas mais na frente vamos falar sobre esse golpe do baú. Então, assim, dai a César o que é de César. Toda alma esteja sujeita às autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus.
Agora o que nós vamos ver aqui é que essa autoridade que os políticos usaram para poder ganhar as eleições, nós vamos mostrar aqui alguns golpes que eles deram certeiro e que só conseguiram derrubar os candidatos da direita. Vou mostrar aqui para vocês. Os candidatos que foram golpeados só foram os candidatos da direita. Os candidatos da esquerda foram protegidos e foram poupados. Quer dizer, se houve golpe, foi para derrubar, entendeu? Para tirar, assim, da política, tirar do governo os da direita. Vamos ver isso muito claramente aqui, mostrando com fatos, Mas mesmo assim, a palavra de Deus está dizendo: toda alma esteja sujeita às autoridades. Porque se Deus permitiu que essa autoridade entrou, é porque tem um plano. A Bíblia fala do anticristo que vem para governar o mundo. Seja através de golpes, ou seja através de coisas erradas, de injustas, mas vai entrar e vai tomar os governos do mundo. Então, dessas lições aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, nós vamos mostrar situações em que só podia ser coisas do anticristo. Como por exemplo, a Bíblia fala lá no Apocalipse, parece que é Apocalipse 12 por aí, onde fala de um dragão com 10 chifres. O dragão representa Satanás. E fala que esse dragão, ele deu poder aos chifres, entendeu? Para que pudesse reinar. Ele deu poder e autoridade. E esses 10 chifres e esse governo mundial que está sendo formado é que é a besta. Então a besta, da qual fala o livro de Apocalipse, é formado pelos 10 governos que está sendo preparado só da esquerda para poder facilitar a entrada do anticristo. E quando o anticristo vier para governar, eles vão ser assim como que uns ministros em cada país que vão obedecer o governo da besta. Então, como nós estamos vendo atualmente no mundo, o governo da esquerda, ele já conseguiu tomar o governo de muitos países, entendeu? Agora, o apóstolo João falou assim que ele ainda não se manifestou, mas ele já está no mundo. Ora, se João falou isso há 2000 anos atrás, e hoje, né? João falou assim, ó, ele já está no mundo. Ele só ainda não foi revelado. Agora você poderia dizer assim, mas você está dizendo que o governo do PT é comunista? Não. Como eu falei, durante o tempo que o PT governou o Brasil, ele demonstrou que é um aliado do comunismo, mas ele não chegou a implantar um governo totalitário como nos países comunistas. Porque o regime totalitário do comunismo, lá é diferente desse governo democrático que nós vivemos aqui. Agora você pode ver que o governo do PT, ele é um aliado que colabora para abrir as portas para quando ele tiver com todo o recurso na mão, aí sim ele abrir para o comunismo entrar, e aí quando ele entrar, aí ele não vai mais sair. O problema está aí, entendeu?
Então, vamos dar a César o que é de César, mas vamos dar a Deus também o que é de Deus. Vamos meditar aqui sobre um pouco sobre o que é que a palavra de Deus fala a respeito de como o anticristo vai governar e como que ele vai conseguir tomar os governos do mundo. Vamos ler na palavra de Deus aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele dá uma demonstração das características de como o governo do anticristo vai conseguir tomar os governos do mundo para que haja um governo único mundial. Fala assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos turbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, e tal e tal. E no verso 3 ele fala assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Preste atenção nessa palavra apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o esfriamento na fé, do qual eu falei antes, que já lhe disse que no final dos tempos muitos esfriariam na fé, entendeu? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus, o amor a Deus de muitos iria se esfriar. Aí eu falo para vocês o seguinte: com essa invasão do Congresso Nacional, com pessoas se dizendo evangélicos, entre aspas, o que fica na cabeça das pessoas que não conhecem a Bíblia? Vai falar assim: aí tá vendo, esses caras dizem que é crente, aí o que tá fazendo? Diz que são evangélicos, aí que mau testemunho que deram. Mas eles não sabem que isso já foi profetizado. Jesus já avisou que no final dos tempos viriam os falsos pastores, os falsos crentes, o falso evangelho, e que por meio deles ia se escandalizar a muitos. Entendeu? E aqui em Tessalonicenses está falando que o anticristo não viria antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Entendeu? Então a apostasia é isso que você vai ver daqui para frente. Igrejas fechando, muitas igrejas não estão mais conseguindo fazer aqueles cultos como faziam antigamente. As músicas são aquelas músicas de bateria, aquelas músicas de oba-oba, aquelas músicas que é mais para forró do que para louvar a Deus, aquelas músicas que dá até para dançar. Que é isso? Apostasia, da qual o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, que antes do anticristo se manifestar, viria a grande apostasia, e esse escândalo que houve lá no Congresso Nacional, envolvendo o nome de evangélicos, é um prato cheio para muitos se escandalizar e a apostasia aumentar. Por quê? Porque houve escândalo. Muita gente dizendo que é crente, mas invadindo e depredando o patrimônio público. E aí, até quem era a favor dos evangélicos agora vai ficar contra os evangélicos e a favor do que está errado, do governo errado. Lendo aqui mais embaixo, diz assim, ó: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Fala assim, porque o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com o sopro da sua boca. Aqui na própria Bíblia fala que esse anticristo, ele vai vir com uma eficácia da injustiça, uma eficácia da mentira e uma eficácia do engano. Agora, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12 mais ou menos, ali fala que o dragão deu poder para os reinos do mundo, os governos dos países. E depois fala assim, quem é que pode batalhar contra a besta? Está lá no livro do Apocalipse. Então ninguém vai poder batalhar contra a besta. Ninguém vai poder batalhar contra aqueles governos que o anticristo dotou de poder. Por que Deus permite que isso aconteça? Tem verso na palavra de Deus que fala que Deus permitiu que isso aconteça, sabe por quê? Porque tem muitos que não deram ouvido à palavra de Deus. Os pastores pregam a palavra de Deus, os evangelistas verdadeiros pregam a palavra de Deus, eles não dão crédito. Aí como eles não deram crédito à verdade, aí a Bíblia fala que Deus lhes manda a operação do erro para que deem crédito na mentira. Entendeu? Então assim, eu peguei aqui algumas situações, eu vou mostrar aqui agora para vocês, algumas situações da política que prova e mostra que toda essa autoridade, todo esse poder, com a eficácia da injustiça e do engano, só pode ter vindo do anticristo. É preciso falar também que no livro do Apocalipse fala assim, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Agora, quando você entra na internet e pesquisa ali sobre essa política e essas eleições de 2022 aqui no Brasil, você vai ver que tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita existe um ódio, mas um ódio assim tão grande, uns querendo destruir o outro, que esse ódio não pode ter vindo de humanos, só pode ter vindo desse dragão aqui, onde que a Bíblia fala, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até eles e tem grande ira. Por quê? Por que a grande ira? Aí é que está o negócio. O reino do crente é quando Jesus vier com a sua noiva, a nova Jerusalém, estabelecer lá a capital do mundo, lá em Jerusalém. E aí todos nós vamos ajudar a governar. Esse aqui é o reino que eu defendo. Agora, reino de Bolsonaro, reino de Lula, reino de quem quer que seja, não é esse reino que nós estamos aqui para defender. Mas eu quero mostrar que a Bíblia fala a verdade, e nessas eleições as verdades são mostradas, porque está falando que o diabo desceu até eles e tem grande ira. E nós podemos ver essa ira, tanto dos bolsonaristas como dos lulistas. Aquele ódio assim, a gente vê mesmo, e até a gente quando está assistindo é contaminado por aquele ódio assim, que
só queria estragar e destruir. Se pudesse, matava o outro na hora. Outra parcialidade nas eleições, que deu um golpe de karatê político no candidato da direita e derrubou ele. Quer ver? Fala que as inserções que Bolsonaro tinha direito nas propagandas das rádios, o próprio Bolsonaro, o pessoal dele lá descobriu que não estava sendo feitas como estavam sendo as feitas de Lula. Aí fala em não sei quantas mil inserções de rádio que não foram feitas, e aí o ministro, né, do Tribunal Eleitoral não fez nada. Quer dizer, não diminuiu as de Lula, só fez aumentar as de Lula e diminuiu as de Bolsonaro. Quer dizer, um golpe de karatê político. Quer dizer, se fosse justo, se fosse uma competição justa, sem parcialidade, teria que repor aquelas milhares de inserções de propaganda que foram roubadas de Bolsonaro e não foram tiradas da de Lula. Quer dizer, agora vê quanto poder, né, quanto poder do anticristo foi dado para esses governantes tomar os governos do mundo. Às vezes até indignado, né? Porque são eles mesmos que dizem que são contra a ditadura. Eles condenam a ditadura e são a favor, e pegam a favor da liberdade em favor da democracia. Mas eles mesmos não praticam a democracia. Quer dizer, eles falam a favor da democracia, mas não praticam. Quer dizer, fala contra a ditadura, mas eles mesmos são ditador. Porque outra situação também que prova que houve parcialidade, isso aqui eu estou dando a Deus o que é de Deus. Eu dei para o governo Lula o que é de Lula, agora vamos dar para a Deus o que é de Deus, né? Se o povo de Deus quer obedecer a Deus, eles precisam observar o seguinte, que tem que haver uma justiça. Se quer obedecer a Deus e quer obedecer à política, como a Bíblia fala, obedecei às autoridades constituídas. Temos que obedecer. Só que também a gente precisa reconhecer que as injustiças que eles fizeram demonstra que esse governo que eles estão implantando é um governo aliado com o governo da besta, da qual a palavra de Deus fala. Eu estava observando que os auditores das urnas eletrônicas pediram para examinar as urnas. Aí eles deram lá a autorização para o Exército, né, as Forças Armadas, observar e ver se havia alguma fraude. Aí os auditores lá do Exército foram lá e viram os logos das urnas eletrônicas e constataram que mais de 250 urnas apresentou uma deficiência, porque todas elas estavam com o mesmo número de identificação. Ou seja, é como se 250 pessoas tivessem com o mesmo número do CPF ou com o mesmo número de identidade. Agora, como é que vai identificar de onde foram aquelas votações? Como é que ia conseguir? Não tinha condições. Aí o comandante lá das Forças Armadas falou que era necessário entrar no código-fonte. O código-fonte é uma programação que tem lá dentro dos aplicativos, aonde ficam os comandos. Por exemplo, quando você quer bloquear uma pessoa no seu WhatsApp, lá no aplicativo do WhatsApp, tem um código-fonte aonde ele determina ali, ele abre um espaço para a pessoa
bloquear uma pessoa que não quer, indesejável, ou desbloquear quando ele querer desbloquear. No YouTube tem também esse código-fonte, onde existem comandos ali naquele aplicativo, em que, se você não querer que alguém comente ali no seu, ali aonde você pode botar os comentários, você pode bloquear aquela pessoa ali e a pessoa não vai conseguir fazer o comentário. Da mesma forma, se o YouTube quiser bloquear um vídeo meu para não ser visto nos Estados Unidos, ou lá em Roma, ou no Japão, ou na China, se ele quiser bloquear um vídeo meu para o pessoal lá não ver, ele bloqueia mediante o código-fonte, o comando que tem lá no código-fonte, para poder bloquear quem quer. Só que na urna eletrônica pode acontecer a mesma coisa. E não é possível a pessoa que não entrar lá, que tem um programa que a pessoa coloca lá dentro o aplicativo dentro daquele programa, e para abrir aquele programa, para ver como é que foi programado aquele aplicativo, precisa seguir uma senha no programa, para o programa abrir, não é, a edição daquele aplicativo, daquela página, para só então descobrir se há ou não um código-fonte com comandos para bloquear o número durante 1 hora e depois de 1 hora desbloquear de novo, ou então determinar assim, ó, esse contador de votos só vai contar até tantos mil votos. Pronto. Chegou em tantos mil votos, ele bloqueia. E só vai desbloquear agora depois que terminar a eleição. Aí existe tecnologia para isso. Agora, o que eu não quero que me julgue é que eu não estou dizendo que as urnas eletrônicas teriam esse recurso de bloquear o candidato. Agora, deixou a dúvida se há ou não. Por quê? Porque o comandante do Exército pediu a senha do programa para entrar no código-fonte e eles negaram. Diz que não pode. Por quê? Porque com a desculpa de que o voto é secreto e não pode deixar ver quem votou e quem não votou. Mas se houve deficiência em 250 urnas com o mesmo número de identificação, aí, para poder saber mais detalhe, precisaria entrar no código-fonte para ver se teria ali um comando em que estivesse bloqueando o número, o nome e o número de alguns candidatos. Porque a tecnologia para isso tem. Hoje você tem controle remoto, você tem o Bluetooth, você tem a Wi-Fi, você tem inúmeros recursos para você bloquear, para você ligar, desligar. Agora, não se pode provar que existe código-fonte com um comando bloqueando o candidato. Não se pode provar, porque é proibido provar. Para poder provar, teria que entrar no código-fonte. Como o código-fonte foi negado, isso aí deixou a dúvida nos eleitores dos da direita. Porque quem não deve não tem nada a esconder. Já que está escondendo, aí causou a dúvida. Não foi provado que houve fraude, mas não foi provado porque tudo que se pediu para fazer a verificação não foi dado. Entendeu? Então, esse é um dos golpes de karatê que o partido da esquerda deu no partido da direita e conseguiu derrubar o camarada. Você quer ver outra coisa? Os mesmos do PT, os mesmos que não querem revelar o segredo dos códigos-fontes das urnas eletrônicas, eles querem a todo custo que seja revelado o segredo de 100 anos.
como diz aqui, ó, tem um tal de orçamento de 100 anos aí, que eles querem a todo custo que seja revelado. Eles querem que seja revelado o orçamento secreto. Quer dizer, o código-fonte não. Os códigos-fonte vai prejudicar eles não. Esse código-fonte não. Agora, o orçamento secreto, aí sim, nós temos que revelar. Quer dizer, golpe de karatê. Golpe de voadeira dos capoeiristas. Que bate os pés nos peitos do cara lá, o cara derruba e não se levanta. Golpe de karatê é isso. Os canais influenciadores do YouTube, eu já falei, que pode desmoralizar Bolsonaro, mas não pode desmoralizar Lula. Quer dizer, parcialidade. Tem outro fato que mostra parcialidade, que deu um golpe certeiro nos candidatos do Bolsonaro, no candidato da direita, que eu não estou aqui para defender. Eu estou defendendo a imparcialidade que a Constituição exige que haja nas eleições. Que se houver parcialidade, as eleições tinham que ser anuladas. Se a democracia fala que a lei tem que ser justa, a lei tem que ser cega para não observar um nem outro. Tem que ser justa. Tem que ser um peso e uma medida, e não um peso para um e uma medida para outro. Um peso para um peso para outro. Com qual eficiência? Quem deu capacidade, quem deu eficiência para os ministros do STF, que estão parceiro do Lula, fazendo parceria com o Lula, estão defendendo mais Lula do que o outro? Quem deu essa autoridade para eles? Que eles falam assim, não tem que ser assim e vai ser assim mesmo. Por exemplo, o mesmo STF, preste atenção, o mesmo STF que aceitou os projetos, né, aquelas condenações que o Sérgio Moro fez e que o Dallagnol apresentou, né, provando as irregularidades do Lula, o mesmo STF que aceitou aquelas condenações e condenou Lula a 12 anos, o mesmo descondenou Lula depois. E o pior não é nada. O pior é que descondenou Lula. Por quê? Porque disse que o Sérgio Moro estava sendo parcial para prender Lula, para Bolsonaro poder ganhar as eleições. Quer dizer, eles acharam, quer dizer, eles levaram em consideração os motivos que levaram eles descondenar Lula foram vários, mas um desses motivos foi esse: Sérgio Moro está sendo parcial. Então, a Constituição fala que se houver parcialidade, aí não vale. Entendeu? A condenação não vale porque houve parcialidade. Agora eu te pergunto, a mesma parcialidade que eles condenaram de Moro, eles estão fazendo, porque eles foram parciais ao candidato, ajudando quando deixou roubar as inserções de propaganda nas rádios, não fez nada. Foram parciais porque não deixaram o exército ver a senha dos códigos-fonte para investigar se havia comandos bloqueando o Bolsonaro. E houve outras parcialidades que eu vou mostrar aqui na frente para vocês. Demonstrou que houve parcialidade injusta porque o povo pedia investigação da Polícia Federal durante mais de 2 meses. E não praticou vandalismo, nem foi atendido. Mas o estranho é que assim que Lula assumiu, em menos de 7 dias, aconteceu o vandalismo, como se alguém facilitasse para que fosse decretado a intervenção militar, mas não a favor dos manifestantes, mas contra os descontentes com a parcialidade
nas eleições. Presta atenção para não ser injusto. Vamos ver o seguinte. O povo que estava protestando em frente aos quartéis ficaram, vamos dizer assim, 70 e tantos dias. Durante esses 71 dias não houve invasão, não houve vandalismo, foi tudo tranquilo, foi tudo na paz. Mas assim que o governo Lula entrou, preste atenção, o que eles fizeram? Eles trocaram os comandos das polícias, trocou o ministro lá que cuida da defesa e da justiça, trocou o comandante do exército e foi trocando os comandantes, aqueles comandantes que eram bolsonaristas, tirou e botou um lulista. Agora veja o tamanho da parcialidade, o tamanho da injustiça e a eficácia desse povo para conseguir dar esse golpe e dizer que quem deu o golpe foi o da direita que deu o golpe da esquerda. Quando na verdade quem deu o golpe foram os da esquerda, deram o golpe na direita. Sabe por quê? Veja bem. Quando o governador lá do estado do distrito lá do Distrito Federal mandou a polícia ir lá nos quartéis para desfazer os acampamentos, o comandante do exército que Lula colocou falou: não, tá tudo em paz, não tira eles não, deixa eles aí, porque eles estão protegidos pela lei. A lei dá a eles esse direito. Eles têm todo o direito de protestar pacificamente. Tudo bem. Então o que eles fizeram? A própria polícia, parece até que foi de língua passada, falou: vocês deixem eles entrar, quebrar tudo, porque se eles quebrar tudo, aí sim, aí a gente vai ter direito de prender eles, e aí esses que foram fazer o vandalismo vão prejudicar aqueles que estão nas portas dos exércitos pacificamente e com todo o direito de fazer. Então, quer dizer, o erro dos vândalos derrubou acampantes, os manifestantes que tinham todo o direito de proteger pacificamente. Então, a suspeita de que houve um golpe muito bem armado para derrubar os manifestantes é que durante 71 dias ou mais de 70 dias não houve vandalismo, estava tudo na paz, tudo perfeito, tudo dentro da lei, ninguém podia tirar. Mas assim que o comando do PT entrou, eles arquitetaram ali uma mágica ali. Aliás, eu não estou dizendo que foi arquitetado, mas tem indícios que levam a suspeitar de que foi planejado para deixar os vândalos entrar, quebrar tudo. Alguns dizem que foi até infiltrado, que não era dos bolsonaristas, mas foi enviados para ajudar a quebrar e botar a culpa nos inocentes, entendeu? Tudo dá a entender, sabe por que dá a entender? Pelo seguinte: o governador fez a parte dele no sentido de ir lá querer desmanchar os acampantes de frente dos quartéis, mas o próprio exército, cujo comandante o Lula tinha trocado, falou: não, deixa eles quietinhos, vamos proteger eles não estão fazendo bagunça, então vamos deixar eles aí. Agora, a injustiça mostrada é porque o STF de imediato mandou exonerar por 90 dias o Ibanez, que é o governador lá do estado do Distrito Federal, mas o comandante, que é posto por Lula, ele não mandou exonerar, sendo que foi ele mesmo que proibiu o cara de tirar ele mesmo proibiu a polícia, que o Ibanez mandou para desfazer os acampamentos. Ele mesmo disse que não, ele mesmo protegeu os caras. Agora, depois que surgiu o escândalo lá que quebrou tudo,
Aí sim, aí agora ele mandou prender e liberou para poder prender os acampantes. Quer dizer, a inteligência dada pelo anticristo para dizer assim, quem pode batalhar contra a besta e vencer? Quer dizer, qual é o bolsonarista que vai vencer isso? Porque o STF falou assim, não, o Ibanez está errado. O comandante que protegeu os acampantes lá está certo. Ele não tem nada com ele. Ele protegeu, ele não deixou a polícia fazer o trabalho dela, não deixou a polícia fazer o trabalho de tirar os acampantes, mas ele não é culpado. A culpa é da polícia, que não tirou. Mas como é que não tirou se a polícia foi tirar e o comandante do exército não deixou? Então dá a entender que já estava tudo planejado, tudo combinado para não deixar tirar, porque é contra a lei, porque a lei dá o direito de protestar, de fazer manifestações. Só que os que fizeram o vandalismo foram presos e os que têm direito de fazer as manifestações também foram. Quer dizer, quem tem direito de fazer as manifestações foram presos junto com os que não têm direito. Quer dizer, que capacidade bem arquitetada, dada, e que poder tão grande que esse anticristo deu para esses ministros, para eles conseguir fazer uma injustiça dessa e ficar tudo por isso mesmo. Quem é que vai poder batalhar contra eles? Quem é o bolsonarista que vai ter coragem e poder para chegar lá e falar, não, está errado, tem que mudar? Está tudo de joelho. Os coronéis estão de joelho diante do Alexandre de Moraes. Tudo com medo de obedecer o Alexandre, de desobedecer o Alexandre de Moraes, com medo do terrorismo que ele faz com as pessoas que desobedecem ele, entendeu? De onde vem esse poder? Se não é do dragão que deu poder à besta e depois dizer assim, quem poderá batalhar contra ela? Não diga que eu estou aqui protestando, falando mal. Não diga, não pensem que o que eu estou falando aqui é para combater a política, para dizer que fulano isso está errado. O que eu estou falando aqui é para mostrar que a Bíblia tem razão quando diz que o dragão deu poder para que o anticristo tome os governos do mundo e para que ele dá um catiripapo, um golpe tão certeiro no outro que o outro vai cair e não vai poder falar nada, porque se falar vai preso, se falar o canal é tirado do ar, se falar vai cobrar multa. Então o poder que o anticristo deu está aqui escrito na Bíblia. Agora a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Eles não estão vendo. Eles não estão vendo que esse poder que o anticristo deu para os políticos tomar os governos do mundo, eles não estão vendo que é o cumprimento da palavra de Deus, mas está lá no Apocalipse, dizendo quem poderá batalhar contra a besta e vencer. Não pode. Os bolsonaristas não estão conseguindo, não vão poder batalhar contra o STF e vencer, não vai poder. Porque a Bíblia diz que o governo do anticristo vai dotar eles de poder para agir com uma estratégia da eficácia da injustiça tão grande, para que com isso conseguir tomar os governos do mundo. Eu estou citando esse exemplo aqui porque é coisa nossa que a gente conhece, mas lá fora é a mesma coisa. Lá fora os governos da esquerda estão tomando à força os governos do mundo. Com essas investidas que nós vemos em que o STF só dá o golpe para derrubar os que são do candidato bolsonarista, isso aí dá a entender que está havendo uma parcialidade para ajudar um candidato e desfavorecer o outro, entendeu? E prejudicar o outro. Por outro lado, os eleitores da esquerda também pediram intervenção para a polícia
para que a polícia retirasse os manifestantes acampados de frente dos quartéis. Mas, como as manifestações foram pacíficas e de acordo com as leis, a polícia não pôde fazer nada. Então, da mesma forma, por motivo de parcialidade nas eleições, que são mais de 9, também deveria anular as eleições suspeitas de fraudes. Recordando, eu quero dizer aqui o seguinte, que ou que houve fraude ou que não houve fraude, a Bíblia diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Agora, a verdadeira igreja, a noiva de Jesus, ela não se envolve com política desse mundo, porque a nossa pátria é o céu e nosso rei é Jesus. Lá no Apocalipse 2, ali onde fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse, Jesus deu instruções para 7 tipos de igreja. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, né, a falsa igreja da apostasia, que está assentada sobre muitas águas. Está lá em Apocalipse 17:1. E os 10 chifres que viste na besta, que a odiarão, a prostituta, a falsa igreja, está dizendo aqui, a falsa igreja da apostasia, e a condenarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Apocalipse 17:6. Então, quando a gente vê essa coisa da polícia pegar evangélicos, prender como se fossem terroristas marginais, mas no fundo eles estão dizendo que são evangélicos, que lá dentro ora, que lá dentro clama a Deus, prega, que nem eu vi. Eu vi também católicos, santos, né, fazendo aquelas orações do Pai Nosso, Ave Maria. Eu vi aquelas imagens dos santos, da Senhora Aparecida e outras coisas lá. Mas o que eu quero fazer aqui não é condenar quem é da prostituta ou não. O que eu estou querendo mostrar aqui é que no Apocalipse fala de uma igreja falsa que se diz de Cristo, mas fica engrandecendo o homem, glorificando os homens, os candidatos humanos, e se dizendo que é do Cristo. O que eu estou mostrando aqui é para mostrar que a Bíblia é uma realidade que a gente pode ver nos diversos setores, como acontece também na teoria da evolução, que já é outro caso. Mas eu vejo mentiras na teoria da evolução. Abrindo um parênteses aqui, a teoria da evolução, ela está ligada com essa política, sabe por quê? Porque para que haja incrédulo para o anticristo usar, era preciso que esses incrédulos e ateus fossem fabricados. E a teoria da evolução fabricou. A teoria da evolução, ela foi feita para fabricar ateu e incrédulo, para desobedecer a palavra de Deus e para criar esses governos que vão abrir as portas para o anticristo entrar. Bolsonaro não conseguiu aplicar aquele artigo que a Constituição dá o direito, que é o artigo 142, que dá direito à polícia fazer uma intervenção federal para poder colocar a coisa em ordem. Então, o povo que estava lá na rua clamando estava pedindo para que houvesse uma intervenção para que a polícia pudesse acabar com a parcialidade que está havendo do STF apoiando Lula e dando o golpe de karatê para derrubar os bolsonaristas. Todo
Só está derrubando os políticos que apoiam Bolsonaro. E aliás, tem uma fila grande para eles derrubar ainda. Porque tem muitos bolsonaristas que foram eleitos, eles estão procurando ali um jeitinho de dar um golpe certeiro. Qualquer falhazinha que um deles lá cometer vai ser usada como justificativa para derrubar um por um. Não é para dizer que eu estou ao lado de um e a favor de outro, porque eu não apoio ninguém. Eu estou falando isso para mostrar que a Bíblia fala que o governo do anticristo vem com uma estratégia, que o governo do anticristo ele vem com uma eficácia do engano, uma eficácia da injustiça. Porque o que nós estamos vendo é a eficácia da injustiça. Porque o mesmo direito que Bolsonaro tinha de aplicar o artigo 142 para fazer uma intervenção no Supremo Tribunal Eleitoral, esse mesmo direito lhe foi negado, mas foi concedido para Lula fazer a intervenção no Distrito Federal durante 30 dias para poder apurar quem foi que mandou invadir quem foi que mandou invadir, e quem apoiou e quem financiou. Não é uma injustiça, porque o que negou para um deu para o outro. Estratégia com eficácia. E quem poderá batalhar contra isso? Eu? Você? Se a própria polícia que deveria proteger a Constituição está sendo parcial. Porque o direito que dá para um, nega para o outro. Quer dizer, negar o direito de fazer intervenção, de Bolsonaro fazer intervenção no Supremo Tribunal Eleitoral, mas deram esse mesmo direito para Lula fazer a intervenção para poder apurar quem foi que mandou, quem foi que apoiou, quem foi que estava lá dentro. Quer dizer, está certo. Aí tem que fazer mesmo. Porque quem fez o errado tem que ser preso. Eu não estou apoiando quem fez a coisa errada. Mas o que eu estou dizendo é que houve parcialidade. Houve muita parcialidade para defender só um lado e prejudicar o outro lado. Jesus falou assim: os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Está lá em Lucas 16:8. Porque o Bolsonaro, por exemplo, para poder ganhar a eleição num país de corrupção, num país em que todo mundo rouba, num país em que só se ganha a política com a mentira, num país que só se ganha a política com injustiças, fazendo injustiças, ele quis dar uma de filho da luz, dizendo assim: não, vou ganhar falando a verdade. Ele falou assim: e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas Jesus falou isso dizendo o seguinte: que quem é a verdade é Jesus. E Jesus vai nos libertar da condenação do inferno. Já na política, onde o que vale é a mentira, onde o que vale é a injustiça, onde que todos os políticos que entram lá só entram interessados em ganhar dinheiro, aí essa verdade não vale. Então, recapitulando, eu disse que a palavra de Deus é a verdade, porque aquilo que ela falou, a gente vê na vida real e acontece. E como nas eleições nós vemos coisas semelhantes ao que está na Bíblia, dizendo que o anticristo daria poder para os governantes do mundo tomar o poder dos países, tomar os governos dos países mediante. Ele já está no mundo, mas ele age com estratégia de injustiça, engano, e que ninguém tem poder para barrar o que eles fazem. Então,
Eu falei que houve parcialidade do STF quando libertou Lula, sendo que o próprio STF foi quem o condenou. Houve parcialidade por quê? Porque eles disseram que a instância lá de Paraná não era capacitada e não era autorizada a eles, não era da competência deles condenar o presidente Lula e julgar o presidente Lula. Então, quem foi julgar foi o STF. Então, primeiro o STF condenou, depois o mesmo STF descondenou. Então, nós estamos mostrando que houve parcialidade e houve injustiça. Por quê? Porque Lula foi inocentado com a desculpa de que Moro teria sido parcial, só que o mesmo STF também foi parcial quando descondenou Lula, sendo que ele mesmo tinha condenado. Foi parcial porque demitiu o governador do Distrito Federal, mas não demitiu, quer dizer, demitiu o governador porque era bolsonarista, mas não demitiu o comandante do Exército porque foi Lula quem o promoveu. Mas ele também errou porque o Ibanez, que era o governador lá do distrito, mandou a polícia ir lá para tirar os manifestantes, para acabar com as manifestações de frente do quartel. Mas o próprio comandante, que é de Lula, que foi indicado por Lula, que é lulista, não permitiu. Mas o STF não demitiu esse comandante, porque o comandante é de Lula. Você está entendendo? Então a parcialidade injusta, da qual eu estou mostrando aqui na Bíblia, que o anticristo ia capacitar eles com essa capacidade de fazer o que quer e ninguém contestar, é por isso. Porque o comandante não permitiu que a polícia tirasse os manifestantes. Então, houve parcialidade injusta porque só derrubou o golpe, só derrubou os bolsonaristas, não derrubou os lulistas, que também erraram. Está entendendo? Inclusive o ministro da Justiça, encarregado da Força de Segurança, também sabia, junto com o governador, que os manifestantes iriam invadir o palácio, mas ele não fez nada. Quer dizer, a polícia, 20 minutos antes dizem lá, os repórteres dizem que 20 minutos antes da invasão, o chefe, o delegado lá que estava comandando a polícia legislativa lá dentro do palácio, liberou, quer dizer, deu folga para os policiais, como se alguém estivesse falando assim, ó, deixa tudo aberto para os invasores invadir. Porque eles invadindo, aí sim, aí a gente vai ter como provar que houve crime. Porque enquanto eles estiverem pacificamente lá só, manifestando, não tem crime. Porque eles têm direito disso. Agora, se eles invadir, aí sim tem crime. Então vamos deixar invadir, porque assim que eles invadir, os que forem condenados na invasão vão nos dar o direito também de condenar os que estão acampados legitimamente, que a lei dá direito. Quer dizer, então foi assim, um dominó derrubou o outro, entendeu? Aí eu te falo o seguinte, a palavra de Deus é a verdade ou não é? Se ela diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está esfriando ou não está? Por se multiplicar a iniquidade, através dos falsos evangélicos, muitos vão se escandalizar. Está se escandalizando ou não está? Então, no livro de Apocalipse fala que a besta deu poder para os governantes, né, governar com injustiça, e ainda fala assim, quem poderá batalhar contra a besta e vencer? É o mesmo que a gente pergunta assim, quem poderá batalhar contra o STF aqui do Brasil e vencer? Quem é que vai poder? É o que a Bíblia está dizendo, você está entendendo? Eu não sou a favor nem de um nem de outro. Não estou aqui para defender político, não estou aqui para defender bolsonarista nem lulista. Eu estou aqui para mostrar que o que a palavra de Deus diz é a verdade e a gente vê que realmente está acontecendo. E para aqueles evangélicos que
se dizem que são fiéis a Deus, que adoram a Deus, que ora a Deus, que estava lá em nome de Deus, esse mau testemunho seus aí respinga nos da igreja noiva de Jesus, que não tem nada a ver com isso, que não foram lá, que não participam, os evangélicos que não participaram dessa baderna, desse terrorismo, o respingo dos que foram cai sobre os que não foram, porque são evangélicos. Então a mancha de um respinga no outro. É como a mulher que já foi traída por um marido, então porque ela acha que o homem, o marido dela traiu ela vai achar que todo homem vai trair também, porque acha que todos são iguais, mas não é. Existe o evangélico da igreja de Deus, da noiva de Cristo, que não faz essas coisas erradas, e existe os falsos que fazem. Mas tem também os falsos no meio dos verdadeiros, que nem Jesus falou, que tem o trigo e tem o joio. Então a gente não pode julgar e dizer que você é joio e você é trigo, aí não pode julgar, só quem pode julgar é Deus. Por isso que eu falei que lá na carta das 7 igrejas do Apocalipse, em todas as igrejas Jesus deu uma repreensão e falou: tenho porém contra ti que praticaste isso, isso e isso. Então veja o que você praticou de errado, que Deus condena, e se arrependa, para que você não perca o seu galardão. E terminar com esse verso que fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E que Deus abençoe a cada um de vocês e que dê o entendimento para não distorcer as verdades que eu disse aqui, mas que possa examinar a palavra de Deus e não fazer como aquele capitão que falou assim: não quero ter 20 dias de glória e depois ter 20 anos de perseguição e desgosto. E o que eu digo em contraposto a isso é o seguinte: não queiram fraquejar por causa de 7 anos do governo do anticristo, sendo que nós vamos ter 1000 anos de governo, de alegria, de glória, de gozo aqui na terra, no governo de Jesus. Outra palavra que eu quero dizer é o seguinte: eu não sou pastor, não estou ganhando nada para falar isso, mas simplesmente eu tenho aprendido muito nas igrejas que eu já filmei, na igreja que eu faço parte há mais de 60 anos, na igreja batista tradicional, e muita coisa que eu falei aqui eu aprendi lá. Eu não sou pastor, eu não ganho nada para fazer isso. Meu canal não é monetizado para mim ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro com os vídeos que eu boto lá é o YouTube e os autores das músicas e das imagens que eu por acaso ia usar. Mas eu corro o risco de perder muitos clientes, como eu já perdi, mas Jesus me deu essa responsabilidade de falar. Ele me deu aquilo que eu pedi nos cultos de orações para usar para a glória de Deus, e aí para cumprir a palavra e a promessa que eu fiz nos cultos de orações. Eu faço esses vídeos. Todos os vídeos que eu tenho na internet eu não ganho nada com isso. Foram tudo feitos voluntariamente, sem receber financiamento de ninguém. Eu tiro do pouquinho que sobra da minha aposentadoria, eu tiro um pouquinho e vou comprando os equipamentos, comprando os materiais, mas eu não recebo de ninguém, eu não vendo nada, eu não lucro financeiramente nada com isso. O lucro que eu tenho é saber que estou obedecendo a Deus e saber que quando Ele vier para governar aqui a terra, Ele vai recompensar a cada um segundo aquilo que ele tenha feito para o reino de Deus. E a própria palavra de Deus diz: aquele que der nem que seja um copo d'água a um desses meus, por ser meus filhos, não perderá o seu galardão. E que Deus os abençoe.